Amém? Obrigado. Amém. Obrigado. Para nós é um privilégio, uma honra estar aqui. E talvez naquela época eu jamais pensava que eu estaria aqui também. E muito do que a gente quer compartilhar com vocês faz parte dessa jornada aí de 10, 15 anos e a minha infância. Eu venho de uma denominação alemã chamada os Menonitas. Sou engenheiro, então eu sou uma pessoa bem racional. Só que eu tinha um versículo na minha vida, que é aquele de 1 Coríntios 2, 5, onde Paulo fala assim: a minha palavra não consistia de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. E esse era o versículo que permeava todas as minhas orações em vigílias como jovem, como líder de jovens. Eu falava: Deus, eu quero isso. E eu achava que aquilo era um tanto distante da minha vida, porque eu simplesmente não via aquilo acontecendo. E eu fui fazer escolas ministeriais e a gente foi atrás e o que a gente quer compartilhar com vocês é justo essa transformação que Deus trouxe para as nossas vidas, princípios simples. E amanhã nós vamos falar sobre o curso Ouvindo Deus, que é a nossa paixão de primária, talvez a minha, com certeza porque eu achava que eu tinha que conquistar a voz de Deus. Eu achava que eu tinha que trabalhar muito para ouvir a voz de Deus. Eu descobri que, na verdade, Ele habita dentro de mim e eu preciso simplesmente aprender a ouvir a voz dEle. Porque Ele fala e eu escuto. E isso nós queremos compartilhar com vocês. E a Gisela vai contar uma boa parte do início de tudo isso daqui a pouco. Mas antes disso, no louvor, eu já estava percebendo que Deus estava curando algumas pessoas. Eu queria saber: quem aqui já foi curado no momento do louvor? Queria que você levantasse a mão. Se uma dor de cabeça foi embora, amém. Quantas? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Bom, já perdi a conta. A verdade é que Deus, Ele ainda está no negócio de curar. Ele não saiu desse negócio. E muito que Deus, quando Deus cura no meio do louvor, eu creio que Deus está querendo mostrar algo para a igreja. Que é o seguinte: vocês, enquanto estão louvando aqui, a gente precisa crer e ter a consciência para quem que nós estamos cantando. Aquilo que nós declaramos não são simplesmente palavras de pensamento positivo. É uma pessoa real. Deus, Ele é real. E Ele cura. Onde a presença dEle está, aí a cura. E tem mais pessoas que vão ser curadas ainda nesse momento inicial. E as coisas que me vieram à mente são o joelho esquerdo na parte da frente, a parte de trás do joelho, esquerdo da frente, direito atrás. Alguém que tem um problema nas costas aqui atrás, na parte esquerda. E, na verdade, alguém talvez que tenha todo o lado esquerdo com dor ou com algum tipo de disfunção. Também em relação à dislexia, complicações de leitura ou de aprendizado. Alguém que tem um problema com a mão direita aqui mais na parte de cima. E que mais que vê aqui? A parte posterior da coxa, mas isso acho que é da mesma pessoa. E dor crônica. Alguém que tem alguma dor crônica de 20 a 30 anos, mais ou menos, essa dor. E eu, se eu não me engano, pelo que eu entendi aqui, foi causado por algum tipo de acidente, não sei se com pedras, algum tipo de coisa assim. E, por último, o pescoço aqui no lado direito. Por que eu estou falando tudo isso? Isso tudo vocês vão amanhã, a gente vai falar um pouco sobre isso, de como que Deus fala comigo essas coisas. Mas mais do que isso, o propósito não sou eu. O propósito é que Deus, Ele quer tocar algumas coisas, algumas pessoas específicas. Eu quero que você, que tem isso que eu falei, de alguma forma se levante uma das suas mãos. Ok. Agora, você que está do lado dessa pessoa, você é aquele que declarou agorinha que você falou que Deus habita dentro de você. E você vai perguntar para essa pessoa: o que você tem? Qual que é a tua situação? Rapidinho, não gaste só a situação. 10 segundos. Continue com a mão erguida, até que alguém fale com você. Isso. Se você está no corredor, deixa alguém ir até você. Isso. Ok, agora nós vamos todos orar. Todos que estão aqui, nós vamos orar por essas pessoas. E nós vamos orar assim, falando com a situação. Como Pedro fez. O que eu não sei, né, eu não tenho nada, dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante. Assim nós vamos falar com essa situação. Nós vamos falar assim, agora todos juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos cura. Nós declaramos cura. Restauração. Restauração. 100%. 100%. Fim da dor.
Fim da dor. Nervos, tendões sendo restaurados. Nervos, tendões Músculos, restaurados. órgãos. Músculos, órgãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaramos a tua paz. Declaramos Aquela a tua paz que traz alinhamento A paz que traz sobre a vida de alinhamento cada pessoa aqui que sobre a levantou a vida de sua mão. cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou pedir para você que levantou a mão, se você puder testar a situação, que você teste, vai de leve. E quem teve uma melhora de 100%, quero que levante a mão. E vai dizer o que, Lá, que é. O que foi lá amém. atrás? Dor nas costas, foi embora? Amém. Glória a Deus. Uhul. Quem mais? Bom. Tem mais gente, tem muito mais gente. Alguém que pode testar. Sei lá, seu joelho. Lá, o que, que era? Sei. E agora? Agora você não está sentindo nada. Ah, glória a Deus. Amém. Alguém mais? Amém. Aqui na frente. Dor no lado esquerdo. Quem mais? Tem mais gente. Ok. Quem não foi, eu quero que a pessoa ore uma segunda vez. Porque Jesus orou para um cego e ele falou lá em Marcos 8, eu vejo pessoas como árvores. Então podemos orar mais uma vez como Jesus, ok? Eu quero que você mais uma vez ore por essa pessoa. Você que não tem ninguém do lado, ore em geral. Ergue a mão se você precisa de oração, Isso. para a gente saber. Encosta aí o pessoal do lado, vai encostando. Senhor, obrigado porque a Tua presença de cura está nesse lugar. E nesse momento nós, mais uma vez, oramos por cura, em nome de Jesus. 100% de cura. 100% de restauração. Em nome de Jesus. Amém. Você que recebeu a oração mais uma vez, eu quero que você teste. Se você tinha dor, tente fazer um movimento que você não podia, de leve. Alguém mais foi agora, na segunda vez, aqui na frente. O que é? Amém. O que era a dor? Na coluna. Glória a Amém. Deus. Amém. Lá, o que era? Coluna também. Coluna. Amém. Amém. Tem mais gente. Do ombro direito. Lá atrás. Glória a Deus. Lá atrás? As costas. Glória a Deus. Mais gente. O que era ali? As costas. Desculpa, ali atrás. Mais Perna alguém? e costas. Braço direito. Braço Glória a direito. Deus. Amém. Amém. Mais gente ali. Quem que era? O que era outro ali? As costas. Amém. Depois você testemunha para os teus colegas Lá, ó. de célula ou para Lá mais atrás, gente. ó. O que é? Torcicola. Pescoço. Glória a Deus. Amém. Livre. Amém. Podemos dar um glória a Deus, gente? Amém, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Deus. Obrigada, Deus. Que o Senhor leva as nossas dores, as Amém. nossas incapacidades, as consequências. Obrigada, Pai. Amém. Obrigada, Deus. Glória a Deus. E você que continue orando por isso, pela tua situação. Depois, no final do culto, nós vamos ter mais um momento por oração. Você pode novamente colocar em oração isso. E, de propósito, a gente faz isso que um ore pelo outro. Por quê? Porque não é privilégio nosso, é privilégio de todos. Porque todos nós temos o Espírito Santo. E nós podemos orar por pessoas e crer. Né? E Deus faz, Ele nos usa, Ele ama nos usar. E eu quero não tirar mais tempo dela. Ela tem uma história fantástica, eu creio que vai... Abra o teu coração para aquilo que Deus vai te inspirar nessa noite. E amanhã nós continuamos, eu vou estar falando mais. Amém? Deus abençoe. Obrigada. Ele volta no meio. De repente, a gente prega tudo meio junto. Pode deixar aqui. Então, boa noite a todos. Muito bom ver o rostinho de vocês aqui. Nós já separamos essa data há tanto tempo e estávamos nos preparando para esse dia. E Deus foi falando cada coisa específica. E no final, a gente vai ter um momento aqui com mais algumas mulheres, alguns homens que vieram conosco. Eles vão dar palavras específicas, que pode ser que seja o seu caso. E aí você vai ser convidado para vir à frente para a gente orar especificamente. Eu gosto de dizer que quando eu começo a contar nossa história, eu começo a cutucar coisas na vida de vocês. Não é para falar sobre mim, não é para falar sobre o Conrad, sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida. Nós temos contado essa história e ao contar essa história, coisas vão vir à sua memória.
Então, exemplos que eu vou dar, pensamentos que eu vou falar que venham na minha mente, coisas que eu vou citar aqui sobre a minha experiência, o Espírito Santo vai começar a lembrar você de coisas parecidas. Então, eu já deixo esse alerta aqui, para que você fique de olho. Se você sentiu algo semelhante com o que eu estou falando, já preste atenção, porque já é Ele falando com você, querendo dizer, ei, presta atenção, eu fiz nela, eu quero fazer em você. Vai ser diferente, vai ser ainda maior. Então, tudo que você ouviu testemunhando, não é porque eu sou uma pessoa santa separada, estou lá em cima iluminada, não. Sou igualzinha a você, vou contar várias coisinhas bem igualzinha a você, para vocês verem como nós somos super normais. E o Espírito Santo, ele age em mim, ele age em você, através de mim, através de você. Então, a gente vai contar para vocês a história um pouco, a nossa história de vida, algumas coisas que nós passamos, especificamente uma cura que foi a mais forte de todas. Depois vieram várias outras, né? Porque nós estamos sempre sendo transformados. Eu gosto de dizer que é de glória em glória. A gente vai melhorando, né? A gente vai experimentando a liberdade em várias áreas. Nós não estamos completos. E o Espírito Santo tem nos inspirado a contar essa história por onde nós temos passado. Nós temos passado em várias denominações diferentes. E em cada lugar nós temos visto algo acontecer. Às vezes é na hora, às vezes é depois. Então, o que eu quero deixar para você, abre o teu coração, preste atenção nos detalhes, e é nos detalhes que Ele vai se revelar para você hoje. E entre hoje e amanhã, eu creio que vocês vão sair com muitas respostas. Amanhã nós vamos ter várias atividades práticas que você vai experimentar para você algumas coisas. Então, fica o convite para que vocês venham amanhã participar. Eu vou contar para vocês, então, a nossa história. Eu e o Conrad, a gente se conheceu quando a gente tinha uns 17, 18 anos. Eu lembro que eu entrei no colégio que ele estava estudando e a primeira pessoa que eu vi, assim, que brilhou os meus olhos, foi ele. E nós ficamos um ano amigos, fizemos um trabalho voluntário, que de voluntário eu não queria fazer nada, só queria ficar conversando com ele. E ficávamos lá, né, no trabalho voluntário, só conversando os dois. E depois desse um ano de amizade, nós começamos a perceber que realmente um gostava do outro e começamos a namorar. E eu fui a primeira namorada dele, e ele foi o meu primeiro namorado, uma história romântica. Ficamos 6, 7 anos namorando, decidimos namorar sem ter nenhum relacionamento sexual, decidimos nos guardar para o dia do casamento, para ser algo especial, algo, enfim, separado. E o que aconteceu foi que nós casamos, tivemos assim, cada um na sua área, crescendo, né? Casamos, não tínhamos muito dinheiro, mas no passo que nós demos no casamento, as coisas começaram a fluir. Ele estava na empresa do meio ambiente, que era uma das melhores na área dele aqui. Eu estava na televisão, na TV Globo, que era a melhor na minha área. Então, nós estávamos muito bem. Passamos anos assim, do começo do casamento, anos muito gostosos, aproveitamos bastante. E, o que eu fiz? Eu fui passando com o dedinho? E nesse tempo de recém-casado, a gente começou a sentir com o tempo a falta de alguma coisa. Aí chega nos 3 anos de casamento, estava faltando alguma coisa, uma criança. E aí, eu não costumava... Então, vou só contar o meu contexto nessa época. Eu não costumava a orar muito, eu não costumava ler a Bíblia, porque eu achava muito chato, meio cansativo, eu não entendia muitas coisas, me dava um sono e eu dormia. Mas, claro, o meu coração era de Deus, eu tinha um bom coração, e eu não sabia se eu ouvia o Espírito Santo. As pessoas falavam, Deus me falou, eu achava que vinha um anjo com trombetas, fazia pupuru e falava alguma coisa, ouve uma voz, eis que te digo, e falava alguma coisa. Então, eu não tinha essa noção de como Deus falava, mas eu achava que Deus falava comigo. E aí eu perguntei, Espírito Santo, se é para ter um filho, quando que é para ter um filho? Porque eu tomava pílula. E eu falei assim, eu não quero mandar na vida, achando que eu ia mandar na vida, gente. Olha a pretensão da pessoa. Eu não quero mandar quando que eu vou ter filho, parar hoje para ter amanhã. Quem sou eu para mandar nisso? Eu quero que o Senhor me diga a data. E aí eu perguntei, Espírito Santo, quando que eu vou engravidar? E me veio na hora na cabeça, em março de 2010. Falei, só pode ser minha cabecinha, porque março de 2010 eram as minhas férias, as férias dele, e nós marcamos uma viagem para a Alemanha na rota romântica, aqueles castelos românticos. Pensa? Perfeito, né? Para fazer o primeiro filho. E eu sempre tive um sonho de infância. E agora, o primeiro clique que eu quero dar em vocês, sonhos de infância.
umas ideias que a gente tem quando criança. Talvez seja muito lindo, muito sonho perfeito, mas presta atenção, porque tem muito a ver com o seu Deus esse sonho. O meu sonho quando criança era casar, ter uma família e trabalhar, ser bem-sucedida no meu trabalho. Claro, filha de um médico, filha de juíza, eu fui preparada para trabalhar e ser bem-sucedida no mercado de trabalho, né? Então eu tinha esse sonho de ser bem-sucedida, ter uma família feliz, bem tipo comercial da margarina mesmo. Procurei um marido parecido com o do comercial, né? Esperta. E eu tinha esse sonho, né? Eu tinha isso em mim. E, claro, casamos, a história foi parecendo que estava se cumprindo, né? Me veio essa data, comentei com ele. Olha, eu tive a impressão de março de 2010. Ele falou, ótimo, vamos viajar? Ótima hora, né? Então, resolvido. Nós resolvemos quando nós iríamos engravidar, pessoal. Achando que Deus estava falando. E aí, o que aconteceu foi que eu vou voltar um pouquinho na história para que vocês consigam entender como que Deus foi falando com a gente, como que Ele foi nos preparando, como que Ele foi abrindo os nossos olhos, foi dando dicas, até o momento que a gente ia realmente precisar da ajuda do alto, literalmente. Um ano antes dessa data vir à minha mente, eu li isso. Deixa eu ver aqui que aparece. Se você puder abrir Isaías 32:9, eu vou ler com vocês o trecho inteiro, está aqui na frente, está aqui no PowerPoint, vocês podem acompanhar também. Então, diz lá, lembra do meu contexto, pessoa que não lê a Bíblia, não tem muita compreensão, nem ora direito, tá? Estava lá deitada na minha cama, uma das mulheres da igreja escreveu assim no e-mail, eu sinto que esta palavra é para as mulheres da igreja, eu não entendi e não sei para quem, mas é para todas. E eu falei, bom, sou mulher, deve ser para mim, vou ler. E li na minha cama o seguinte, vocês mulheres tão sossegadas, levantem-se, escutem-me. Vocês filhas que se sentem seguras, ouçam o que lhes vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará e a colheita de frutas não virá. Tremam vocês mulheres tranquilas, estremeçam vocês que se sentem seguras, arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento na cintura. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, pranteiem por todas as casas cheias de júbilo, por esta cidade exultante. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Gente, eu li isso, lembra do contexto, sem muito entendimento. Eu comecei a chorar, e foi um choro tão profundo, e eu chorava na minha cama, eu não entendia por que eu estava chorando. E eu estava chorando, falei, meu Deus, o que tem essa palavra? Tem alguma coisa aí nessa palavra. Peguei e marquei na Bíblia, deixei uma tagzinha, falei, alguma hora eu vou entender isso. Agradeci as mulheres lá, obrigada pela palavra, não entendi nada, mas eu acho que o meu espírito entendeu alguma coisa. Naquele dia, o meu espírito já tinha recebido aquela palavra, que eu iria usar um ano depois. E Deus é muito querido conosco, né? Ele vai nos preparando. E aí nós tivemos a experiência de ter uma pessoa na nossa igreja que dava algumas palavras proféticas. Eu confesso para vocês que nunca tinha tido nenhum contato com profecias, então eu não estava acostumada com isso. E fomos pedir para esse pastor orar por nós no final do culto. Então eu e o meu marido, a gente já era líder de adolescentes na época, nós estávamos ali para receber a oração. E ele me diz essas 3 coisas. Olha, eu vejo sobre vocês como casal uma luz saindo que vai muito longe. Essa luz, ela vai longe. E ele falou assim, e nisso, olha a minha cabecinha, gente. Ai, luz, todo mundo tem luz, né? Que palavra meio geral para dar para uma pessoa. Todo mundo tem uma luz, né? E aí, mas não falei
para o profeta, fiquei quietinha para mim, ainda bem, né? E aí ele falou assim, olha, e agora eu vejo logo em seguida algo sério acontecendo, decisivo para a vida com Cristo de vocês. Falava apontando para mim. E aí eu só pensei, será que ele não sabe que eu já sou convertida há um tempão? E que nós somos líderes aqui, né? Como assim decidida por Cristo? Eu já sou decidida por Cristo, né? Já aceitei Jesus lá, o que é isso? E aí a terceira coisa que ele viu 3 documentos mostrando a direção para a gente. Depois disso, queria acontecer algo sério, esses 3 documentos. Gente, de novo, não entendemos, não compreendemos, mas eu lembro de chegar em casa e anotar. Nós guardamos. E isso aí, alguns meses antes de eu contar para vocês, eu ter orado e ter tido a ideia de que seria março de 2010. O que aconteceu logo em seguida foi que eu guardei essa data, e isso era final de 2009, então, tá? Não tinha chegado em 2010 ainda. O que eu falei? Já que Deus falou que eu vou engravidar em março de 2010, então eu vou parar de tomar a pílula agora, porque se ele falou, ele vai fazer na data que ele falou, certo? Então eu posso parar agora. E aí parei. E, gente, em uma semana eu estava grávida. Depois nós aprendemos que uma semana, eu sempre estou grávida, né? Já depois de vários nenês, a gente aprendeu. Uma semana eu estava grávida, achei estranho. Mas, claro, vamos celebrar a vida, compramos roupinha, anunciamos para a família, aquela festa, primeira ecografia, uau! E aquele negócio, que delícia! Né? Será que é menino ou menina? Tinha uma impressão que era menino. E, enfim, aquela alegria, aquela coisa maravilhosa. E aí nós fomos fazer a próxima ecografia. Nessa próxima ecografia, o médico foi muito seco, começou a estranhar aí a história. Ele olhou para a gente, um casal romântico, olha a nossa história, esperando a família começar. Lá, esperando ver o coraçãozinho bater, que era aquela ecografia de ver o coraçãozinho bater. Chegamos lá, os 2 empolgadaços, não tinha outra algo na nossa cabeça, era só isso, a gente só ia ver o coração bater. E aí começa a bater, e começa a ficar estranho, e aí ele diz assim, não está batendo o coração, não tem coração. Perdeu, tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar. E eu, perdeu o quê? Perdeu o quê? Tem que tirar. Eu olhei pro Conrad, ele me olhava com uma cara assustada. E o cara saiu e foi isso. Pode ir embora, tchau, tem que tirar. Eu falei, como assim tem que tirar? O neném está morto, tem que tirar, não tem bebê mais aí. Eu levei um choque, eu lembro que minha sogra ligou para a gente depois, eu falei, nossa, se fosse hoje eu ia dar ouvidos à minha sogrinha. Ela disse, vamos orar. Eu falei, não, que orar? Tem que tirar esse negócio. Hoje eu ia fazer diferente, hoje eu ia orar para essa barriguinha aqui, para ver esse nenê viver de novo. E eu falei, não, eu quero tirar, fiquei num desespero para tirar, e marcamos a curetagem. Antes da curetagem, o meu médico me deu 3 pílulas, daquelas pílulas de aborto, que normalmente você toma uma, você já solta, né, os restos ovulares. São pílulas muito fortes, que são tomadas para aborto. E ele me deu essas pílulas, deu 1, deu 2, deu 3, e nada de sair nada. E ele dizia, mas que é isso? Que coisa forte, ele falava para mim. E eu não entendendo, né? E aí eu fui para o procedimento. Ele disse, eu não vou mais esperar, já está muito tempo dentro da tua barriga, nós vamos retirar esse bebê por um processo chamado curetagem. E o meu pai é médico, foi junto no procedimento para assistir. E eu lembro de ter ido na maca chorando, porque, gente, é tudo novo uma pessoa jovem, né, passar por tudo isso. E as mulheres sabem que as coisas acontecem no ventre, mas atacam aqui, ó, a nossa cabeça, a gente fica... O chão, eu perdi o chão. E o sonho, e o meu sonho de família. E o meu sonho lindo, né? Isso não estava no meu sonho, esse imprevisto, né? Passar por isso não estava no meu sonho. E essa foto é logo depois do procedimento, que deveria durar 15 a 20 minutos. Ele é rápido, ele é prático. Tira-se o resto ovular, o que consegue, e pronto. E o médico ficou tirando. Durou 1 hora e pouco o procedimento. E o meu pai falou no final, Gisá, o procedimento ele foi com muito carinho, o médico, ele é colega do meu pai, ele cuidou de você como se fosse a filha dele, para que não machucasse a parede do seu útero, porque se machucar a parede do seu útero pode causar um dano e você não poder mais engravidar. Então ele foi bem delicado, ele tirou o máximo que ele pôde. E aí eu lembro desse momento, falei, nossa, por que tiramos foto de uma coisa dessa, né? Não sei, deve ter sido meu marido alemão que tirou foto, né? Mas hoje ele é muito útil, essa foto. E eu lembro, nesse dia, de estar muito revoltada e dizendo assim, Deus, o que é isso? Olha só a mente, né? Vamos ver se alguém vai se identificar. Eu faço tudo para o Senhor, eu sou uma boa pessoa, eu sou amável, eu sou querida, eu cuido do meu marido, eu amo a vida dele, eu me guardei só para ele, eu trabalho no ministério, eu cuido dos adolescentes, eu tinha um sonho de família, é isso que você me faz?
É isso que o Senhor me faz? E eu falando, e assim, indignada, olha o tanto de dor que eu estou passando, isso não é brincadeira, porque depois desse procedimento eu sentia muita dor, e era algo acentuado do que o normal do procedimento. E eu lembro do meu marido chegando perto de mim, e dizendo assim, Gisa, mas a palavra mostra tantos exemplos de homens e mulheres de Deus, como você, que passaram por tribulações. Eles passaram. Não quer dizer que mudou quem você é, não quer dizer, mas eles passaram. Nós vamos passar. E eu falava, não sabe nada, não é nele, é em mim, é porque não é na barriga dele, né? E me vinha na cabeça, você nunca mais vai ter filho, você nunca mais vai ter filho. Me vinha isso na cabeça. E passaram-se alguns meses, eu estava muito estranha. Eu comecei a usar roupas pretas, que eu normalmente uso roupas coloridas. Eu estava meio, assim, parecendo depressiva, triste. E eu fui fazer um exame. O próximo exame foi para ver como é que estava o efeito da curetagem. E aí o médico ficou assustado porque tinha a mola invasora dentro de mim. A mola invasora é mola porque ela tem um formato de mola aqui, ó, tá vendo? Tem um formatinho de mola. É uma disfunção da placenta com os restos ovulares do bebê que o médico não conseguiu tirar, por isso, porque estava colado. Então ela gruda na parede do útero. E ela é muito perigosa, é uma doença muito rara, mas, gente, olha como Deus já vai dando sinais para a gente, né? Olha o nome, mola invasora. Já é um nome aí que você já... invasor, né? Eu nunca tinha reparado. 8 anos depois, eu comecei a olhar esse símbolo aqui e comecei até a ver. Não sei se alguns vão enxergar, mas eu enxerguei um porco aqui, ó. E aqui, para os mais criativos, como eu, tem um rosto de uma mulher vomitando o porco para fora. Gente, hoje eu estou atenta, olha que eu estou atenta, eu vejo a ecografia, eu vejo cada coisa e eu oro e é isso mesmo. Mas no passado eu não tinha esse entendimento. Imagine se Deus vai falar para um desenho numa ecografia, não, deixa eu pôr Deus na minha caixinha aqui. Ele não fala assim, não. Gente, vocês vão entender o porquê desse desenho depois. Nem todos os sinais eu pesquei. E eu lembro de eu estar com essa mola invasora dentro de mim e eu não compartilhava com o meu marido o que estava se passando comigo. Ele sabia que era doença, ele sabia dessa questão, mas ele não estava entendendo o que estava passando aqui na minha mente. Eu estava, quietinha. E eu também não estava entendendo direito. E eu lembro que eu fui ao médico e perguntei para o doutor, o que é isso? O que é essa doença? Me explica bem. E aí foi a primeira dica que ele deu, que ele falou, que abriu os meus olhos. Ele falou assim, Gisa, é uma doença, é algo que está ali dentro do teu útero, é como se fosse um organismo vivo, é como se fosse uma entidade. Quando ele falou entidade, eu não lia tanto a Bíblia, mas eu sabia que tinha entidade maligna escrito na Bíblia. Eu falei, entidade? Dentro de mim? E eu não falei nada para o médico, isso é pensamento, tá? Fiquei calada. E começou, será que tem alguma coisa dentro de mim? Eu não queria acreditar que tinha alguma coisa dentro de mim. E eu também não queria chegar ao ponto de dizer na igreja que tinha uma coisa maligna dentro do meu útero. Como é que eu vou fazer isso numa igreja menonita? Como é que eu vou chegar para os meus amigos e dizer que tem um espírito maligno dentro do meu útero? Não, acho que isso é besteira na minha cabeça. Acho que não tem nada, não. E fazia 1 ano que o meu marido amanhã vai contar para vocês como que Deus fala com ele. Ele simplesmente acha as coisas e é Deus falando com ele. Ele achou que ele deveria ler este livro. O nome do livro é Escuta Aqui, Satanás, daquele evangelista argentino Carlos Anacondia. Quantos conhecem ele? O Carlos Anacondia escreveu esse livro, embaixo está escrito Grito de Guerra de um Evangelista. Se vocês olham a capa, é uma mão vermelha apontando aqui, e o nome é Escuta Aqui, Satanás. Então eu passava longe do livro, eu não queria ler esse livro, porque eu não quero escutar nada de Satanás, não quero que ele escute nada de mim, eu não quero conversar com ele, eu não quero esse livro para mim. Eu passava bem longinho, né? Olha o chamado de libertação, você percebe que a pessoa não entendeu ainda, né? E eu passava longe do livro, ele leu e ficou lá jogado. E um pouquinho antes de eu passar por isso, me deu vontade de ler um livro. Gente, quando te dá vontade de fazer uma coisa que antes não batia, é uma inspiração divina. E dá uma vontade, simplesmente. E eu dei vontade de ler, e eu li. E esse livro me preparou para o começo, para o meio e para o fim da batalha. Ele começou a explicar que nem todos os pensamentos que estão aqui são meus. Que eu não preciso aceitar tudo, nem concordar com tudo. Que o inimigo, o nosso inimigo, ele manda os dardos inflamáveis. E ele manda onde? Na sua mente. Começou lá em Adão e Eva com a Eva. E o que ele fez? Ele envolveu os pensamentos dela para que ela decidisse. Porque ele, por si só, a serpente não poderia fazer nada. Gente, ele precisa de você
para fazer o que ele quer, para roubar, matar e destruir. Ele precisa de você. Então, ele te convence aqui, aqui, aqui. A gente vai desenvolver isso para vocês mais para frente. E esse livro me ensinava que o inimigo manda o pensamento e eu, se quiser, recebo o processo e solto com a minha boca. Aí ele sabe que eu pesquei, porque ele não mora dentro de mim. Ele não habita dentro de mim como o Espírito Santo habita e ele não lê os meus pensamentos. Então o livro falava, veio o pensamento ruim, você pode pensar, claro, não tem como impedir, ele veio, você filtra e você só solta o bom. Não vai falar, porque ele vai ver que você caiu na isca dele e vai te mandar o próximo. Então, o que ele me mandou? Eu lembro de eu olhando no espelho e me vinha. Você não vai ter filhos. Sabe aquele sonho de ter família? Era mentira. Esse Deus nem existe de verdade. Era só da teoria, da palavra. E vinha aqui. E eu decidi não contar nada para ninguém, porque eu não vou falar, eu vou ficar quietinha. Isso eu não repetia. Eu era bombardeada, mas eu não repetia. Em nenhum momento eu falei, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas me vinha na mente, se mate. E vinha em primeira pessoa. Eu devo tirar a minha vida. É melhor eu tirar a minha vida, porque daí, coitado do meu marido, ele não vai ter família comigo. Eu não vou conseguir produzir uma família. Na verdade, eu nem sou uma mulher completa e perfeita, porque eu vou ficar sem útero. Eu não vou conseguir satisfazer. Ele tem um sonho de ter família. Eu não vou conseguir. E me vinha assim, fuja. Então, eu bolei um plano. Eu vou fugir de casa, me esconder na casa da minha mãe para ele não descobrir, daí ele pode ser abandonado e pode achar alguém. Tentei bolar um plano. Daí eu falei, não, mas daí se ele descobrir, ele vai me querer de novo, porque esse alemão, ele decidiu, ele vai me resgatar. Então, eu disse, não, eu vou acabar com a minha vida mesmo. E vinha pensamentos. Única saída é a morte. Única saída é a morte, você vai ficar imprestável. Você não vai mais conseguir nem trabalhar, nem falar. E me vinha isso na mente. E eu já queria sair do trabalho, não queria mais trabalhar na TV, estava desestimulada, estava assim, desanimada com tudo. E esse livro me ensinou uma chave maravilhosa que está em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre vida e morte. Satanás tem língua? Quem tem língua? Eu e você. Vida e morte estão aqui, não é teoria não, é verdade, é realidade. E o que você fala, você traz à existência. Algo bom, algo ruim. Nós temos isso, nós somos comissionados com isso, nós temos esse poder nessa terra. Não é errado dizer que nós somos poderosos, não, porque nós temos. Quantos de nós falamos tanta coisa ruim sobre nós mesmos? E aí, como é que você vive? Começa a falar o bem, o que o Pai está dizendo sobre você. E você vai reparar que a tua vida vai dar uma virada. Porque a sua palavra tem poder, inclusive, sobre você mesmo. E eu aprendi isso. Então, vinham os pensamentos horrorosos na minha cabeça. Eu não sabia bem de onde vinha, mas eu falava, eu não vou repetir. Algo que eu aprendi muito forte com essa história é esse fluxo de pensamentos na nossa cabeça. São vozes. Algumas pessoas escutam as vozes mesmo, outras pessoas no campo do pensamento, e se confunde, parece que tudo é nosso. Mas são 3 fontes. É Deus, o Espírito Santo, Jesus, vão mandando as informações, é uma voz. O inimigo é outra voz, e a minha é outra voz. Quanto mais alinhada eu estou com ele, mais eu escuto e falo como ele. Quanto mais alinhada eu estou com os pensamentos do inimigo, com o lixo que ele joga no mundo sobre nós, quanto mais eu me alimento com isso, mais eu vou estar alinhada com a voz que não é a minha e que não é a do meu Senhor. Então, nós somos diariamente convidados a concordar com uma ou com outra voz. E eu gosto de dizer, se você acha que a sua voz é suja, é ruim, renova a sua mente, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, ninguém tira de você. Mas você decide se você pensa como Ele ou não. O livre-arbítrio, ele ainda está aí. Deus fez assim, né? E é algo para nos proteger. E nesse processo, eu lembro que eu estava na frente do espelho, me olhando e pensando essas coisas horrorosas do que eu deveria fazer, os próximos passos, já pensando, essa doença está me corroendo por dentro, esse negócio vai me comer, porque o médico dizia que era uma entidade que estava se alimentando da parede do útero e teria que ir, o objetivo seria perfurar e ir para o resto do corpo. Então, era um câncer, ele ia se espalhar dentro de mim. Então, ali eu já estava morta, me olhando no espelho, né? Depois eu fui entender que Deus fala
comigo assim com sentimentos também. E eu lembro do meu marido tomando banho nesse dia, eu me olhando no espelho, e ele tomando banho, assobiando, gente. Alguém assobia sobre a tempestade? Ele assobia. E eu aprendi que eu tenho que ser igual a ele. E ele assobiando, mas todo feliz e contente, e me solta essa. Diz, eu estou pensando aqui, quando a gente tiver o nosso terceiro filho, vamos fazer um puxadinho aqui no nosso sobrado. Pensou no tipo do piso, né, engenheiro? Vamos colocar aqui um piso de madeira, não sei o quê, não sei o quê. E eu, gente, que insensatez, que frieza, eu estou aqui morrendo, não vou ter filho nenhum. A minha família já era, e o cara pensando no puxadinho. Hoje, eu sei que Deus estava falando com ele, que estava forte, e eu estava fraca. O que eu tinha que fazer? Amém, Jesus, vamos construir isso aqui por fé, porque eu vou ser curada em nome de Jesus. Mas não, eu estava tomada pelo gigante. O problema que eu estava enfrentando era muito maior que o meu Deus. Nessas alturas, na minha cabeça, Deus já nem existia mais, tinha me abandonado, né? Estava me castigando por alguma coisa que eu fiz, que nem sabia o quê, pior ainda, né? E ele falou isso, e eu, aqui por dentro, também não falei nada para ele, né? Insensato, frio, calculista, alemão, só pode ser alemão mesmo, só pode ser isso. E xingando, né? Enquanto eu devia dizer, uau, quem é que está com a voz de cima, a voz do alto? Quem está ouvindo a voz certa? Olhos de águia. Ele estava olhando lá na frente. E eu olhando o problema, ouvindo a voz que gerou o meu problema e que queria que eu morresse com o meu problema. Não a voz que queria que eu enfrentasse com sabedoria e com ousadia, construindo um puxadinho. E eu adoro fazer um apelo nessa hora, dizendo, gente, vamos orar, porque hoje eu tenho 3 filhos, eu preciso de um puxadinho. Por que eu não ouvi ele falar, né? Eu preciso desse puxadinho, está muito apertado hoje para nós. E a gente vai crescendo em sabedoria, e vai crescendo, aprendendo a ouvir o marido também. Esse foi para as mulheres. Mudou? Fui eu? Não. Aí, durante esse momento, então, veja, eu estou no meio da batalha. Estou no meio. Eu lembra da palavra de um ano antes que eu recebi? E nessa época que eu recebi essa palavra, um casal da igreja chegou para mim e falou assim, a gente sentiu de orar por vocês esse ano, podemos? Eu, claro, né? Já não ora, que bom que tem alguém orando por mim. Pode orar por mim, né? Glória a Deus para esses casais aí da igreja. E eles começaram a orar um ano inteiro por nós. E eu lembro que antes, nesse período de um ano, eu não estava na frente, eu estava na fileira da frente. E fizeram um apelo. Eu não fui para frente, eu estava na fileira da frente. E essa mesma pessoa que estava orando por mim esse ano todo veio para mim orar por mim. Eu falei, mas eu nem pedi oração, que essa mulher está orando por mim. Ela põe a mão aonde? No meu útero, e começa a declarar, eu declaro proteção sobre essa geração, eu declaro que essa família é separada, eu declaro essa geração protegida, eu declaro isso e aquilo. Na época, nem estava pensando em ter filho ainda. Eu falei, nossa, a mulher viajou, né? Nem pediu oração, ainda veio pôr a mão no meu útero. Olha eu criticando todas as palavras que eram bênção para mim, gente. Viu? Então, tem saída para vocês também, tá? E eu lembro de ter recebido a oração. Falei, amém. Dela, desculpa, não sei porque eu orei isso. Eu falei, eu também não, mas a gente vai entender. E aí, eu lembrei dessa palavra, que eu estava deitada e chorei. E olha o segredo que está nessa palavra aqui, que está mais para frente. Porque lembra que no começo eu dizia assim, ei, você que está sossegada. E realmente, gente, eu estava numa fase da minha vida sossegada, minha vida estava ok. Tinha mais para mim. Eu estava sossegada demais, tinha algo a mais para a minha vida. E aí o texto dizia que o que ia acontecer? A fruta não iria vir. Ia secar, a floresta ia secar. O que aconteceu comigo? Secou. E aí eu lembrei, meu Deus estava falando comigo, deixa eu ler aquela palavrinha de novo. Fui lá, abri minha Bíblia, correndo. E aí começou a me dar a direção do que era para eu fazer. Olha lá como a palavra ela é rica. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. Um pouquinho antes desse versículo, ele diz assim, que eu vou me humilhar em pano de saco e aí ele vai vir sobre mim. Na hora eu entendi. Eu tenho que me humilhar aqui, eu tenho que me entregar aqui. Talvez eu não estou sendo humilde como eu estou achando. Eu tenho que me entregar em pano de saco diante de Jesus. E Ele disse que Ele vai vir sobre nós com o Espírito dEle. E o que estava seco vai se tornar um campo fértil. E aquela palavra começou a borbulhar dentro de mim. Lembra, eu ainda não estava dividindo com ninguém, porque eu estava tentando mastigar as coisas. E aí eu perguntei, Espírito Santo, na quinta-feira eu vou fazer quimioterapia. Isso era quarta à noite. Falei, Espírito Santo, eu quero orar contra isso e eu quero expulsar essa mola invasora, isso que está dentro de mim. Mas como que eu vou mandar embora se eu não tenho certeza se tem alguma coisa ruim dentro de mim? Como é que se fala, oi, você talvez que esteja aí, dá licença?
Hoje eu entendi que eu posso até falar isso, que vai ter que sair, né? Mas na época eu estava lá, será que eu tenho autoridade? Será que eu posso? Olha, você não entender quem você é em Cristo, né? Claro que pode, é você que pode fazer isso nessa terra. E eu lembro que eu perguntei, Deus, me revela se tem alguma coisa ruim dentro de mim. Gente, deu 3 minutos. O meu pai me ligou, o meu pai da terra, de verdade. Só que o meu pai não fala sobre esses assuntos, ele não toca sobre assunto espiritual, não é a área que ele tem liberdade para falar. E ele me disse exatamente isso. Oi, filhinha. Eu falei, oi, pai. Ele, filha, foi desmascarado. Eu falei, o quê, pai? Foi desmascarado. O espírito maligno entrou no teu útero para destruir a tua vida, para destruir a tua alegria, para destruir a tua família, para destruir os teus filhos. Mas ele é frustrado, filhinha. E ele disse assim para mim, eu nunca esqueço. Você tem algo mais forte, você tem Jesus dentro de você. Você não está sozinha. E na hora eu falei, pai, pode deixar. Desliguei o telefone. Eu estava sozinha no meu quarto. E eu tinha escrito para as senhoras de intercessão da minha igreja. Glórias a Deus pelas senhoras de intercessão, gente. Olha, aleluia que elas existem, viu? Porque lembra, eu não orava, né? Mas elas estavam orando por mim há muito tempo e eu nem sabia. E eu tinha escrito para elas que eu estava sentindo que eu estava passando por um ataque. E elas estavam orando por mim. E nessa noite, uma delas, eu liguei para elas e falei, olha, eu estou sentindo que é isso, que está acontecendo isso. E ela disse assim, eu estou na praia de férias, mas eu vou largar tudo e vou lá fora, num lugar debaixo da água. Eu estou guerreando por você, porque hoje isso vai acabar. E ela guerreou intensamente. Quando ela conta o que aconteceu, ela diz que ela não lutou com algo fraquinho, porque ela é uma senhora de intercessão. Ela disse assim, eu lutei com o demônio diretamente. E era algo muito forte. E não existe distância, né, para o Espírito Santo agir. Ela estava numa praia e eu estava em casa. Uma outra senhora começou a orar e me mandou mensagem. Eu vejo anjos ao redor da sua casa. Gente, para mim tudo isso era viagem antes, mas eu amei, né? Estava precisando, então amei anjos na minha casa. Né? E ela disse, olha, eu não posso ir nos lugares, mas eu recebi uma palavra profética num lugar, num culto gigantesco. O pregador apontou para mim e disse assim, você é intercessora, você não precisa ir nos lugares, você lança a tua intercessão. E ela chega. Então ela falou assim, estou lançando para a tua casa. Eu falei, nossa, viajou, né? Lançando para a tua casa, esses anjos, eles já estão aí, eu estou orando por você aqui. Eu, amém. Jesus. E me deu uma paz, né? Quando ela falou isso. E nesse momento, eu fui para a janela do meu quarto, estava tudo fechado, claro, não ia assustar os vizinhos, né? Eu fui para a janela do meu quarto e falei com aquela voz que me falava, lembra? Você vai perder a vida, você deve fazer isso e aquilo. Eu falei com essa voz. E eu falei assim, ei, você que está aí. Você só está aí porque eu não sabia. Agora que o meu Deus me revelou, você vai ter que sair. Você só estava porque eu não sabia. Agora você foi desmascarado. Vai ter que sair em nome de Jesus. Quando eu falei isso, eu fiz cara de paisagem assim, tá, gente? Mas por dentro eu estava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E aí eu assim parada, né? Em nome de Jesus, a minha família é do Senhor Jesus, ninguém toca. E aí eu escutei, quero ver você me tirar hoje. Gente, era a mesma voz, só que agora estava desmascarada, porque agora veio em terceira pessoa. Antes era, eu vou me matar, eu vou fazer isso. Agora, quero ver você me tirar. Eu falei, então tem alguém externo aqui. Quem que é você? E aí eu fiz uma cara de paisagem de novo e pensei, eu também quero ver. E só pensava, meu Deus, por que eu não ia nas reuniões de oração? Por que eu não estava com as senhorinhas? Por que eu não li mais a Bíblia? Eu ficava, ó lá a condenação, né? E eu lembro nesse momento, eu estava bem concentrada. Tá tudo certo? Tá. Vou usar 5 hoje. Preparem. Pedi para meu marido me interromper se eu começar a passar do horário. Aqui? Não? Aqui? Tá, vou me comportar. Brincadeira, não me comporta, só falo, daí não dá certo. Gente, o que aconteceu nesse momento? Eu ouvi essa voz desmascarada e comecei a perceber que não era a minha voz. Durante a batalha, Deus é tão carinhoso, porque Ele já deu a vitória pra gente. A gente só não sabe, né? Quando a gente luta primeiro e já vence, você vai pegando confiança. E depois ninguém te segura. Mas durante as batalhas, Ele ensina a gente. A gente ganha muitos presentes. E um dos primeiros presentes que eu consigo identificar é descobrir as vozes que correm dentro de nós.
E hoje é isso que eu ensino para as pessoas. Ei, nem tudo que você está ouvindo sobre você, sobre a circunstância que você está vivendo, sobre o ataque que você está sofrendo, é do seu Pai Celestial, nem seu. Lute contra. Você não precisa aceitar. Você não deve ser vítima desses pensamentos que vêm para te destruir. E nesse momento, eu lembro de falar, Deus, e agora? O que eu faço? Não me preparei como deveria me preparar, né? Não sou uma cristã preparada. E agora? E aí eu lembrei que fazia um meio ano que eu tinha lido um livro do Luciano Subirá, pastor da Alcance, sobre oração em línguas. As pessoas ao meu redor não oravam em línguas, mas eu li o livro, fui num evento que a Nívia Soares estava aqui em Curitiba, e eu lembro que ela falou, todo mundo agora, levanta a mão, vamos orar em línguas. Eu falei, orar o quê? Em línguas o quê? Tinha aprendido no livro, comecei a pensar, é aquela oração que eu li no livro. Tinha o entendimento que era para minha edificação própria, que era algo para me fortalecer, que era uma oração do meu espírito diretamente com o Espírito Santo de Deus, que causa confusão no campo do inimigo. Ele não entende, ele só estremece, porque ele sabe que algo está acontecendo quando eu abro minha boca orando em línguas. E eu lembro desse ensinamento, e quando a Nívia Soares falou assim, abre a tua boca, começa a fazer blá, 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 e eu comecei blá, e foi naquele dia, um monte de gente ao meu redor começou a orar em línguas, e ela falava, é simples, tá acessível, é para você vai precisar. E eu peguei para mim, e eu ia para a televisão fazendo aquecimento vocal, orando em línguas, porque eu achava muito legal. Olha como Deus usa, né? Eu estava lá me edificando e me protegendo, né? Porque eu fazia assim, eu mexia bastante. Como eu acho que ficou estocada a oração em línguas, quando eu abria a boca, saía tanta coisa rápida, não dava nem tempo, né? Depois eu faço uma demonstração para vocês, que sai tanta coisa rápida que minha boca... Eu não consigo acompanhar. Esses dias mandei um áudio para as meninas, não mandei? O áudio da minha oração em língua acelerada. A Paloma está com a oração em língua acelerada, é quando Deus está, é tempo. Então abre a tua boca e deixa fluir. Não sabe o que orar? Não tem problema. O Espírito sabe. Ora em Espírito. E eu comecei lá, dobrar o meu joelho. Lembrei de toda essa história nesse momento. Me ajoelhei em casa sozinha. E Deus, eu não sei o que fazer. Eu só lembrei de uma coisa. Que eu tinha um CD, um aparelho que toca CD. Acho que ninguém mais sabe que existe, mas na época existia. E eu pus o play no CD. E a música que tocou é uma música da Heloísa Rosa. Eu falo, por isso que eu amo o corpo de Cristo. Olha como eu fui edificada de todos os lados, né? Se eu fosse fechadinha numa caixinha, eu não teria essa bênção. A Heloísa Rosa, ela fez uma música que ela me guiou no processo de libertação. Lembra? Eu não sabia como fazer. Mas Ele sabe. E eu pus o play, não sabia nem que música estava. E a música dizia, quando nas trevas eu me encontrar, quando eu for atacada e lá no buraco eu estiver, eu clamarei teu santo nome. E a música dizia, Jesus, Jesus, Jesus. E eu repetindo a música, Jesus, Jesus, eu clamarei teu santo nome, Jesus, Jesus, Jesus. E aí eu comecei a orar em línguas, ajoelhada no meu quarto. Quando eu comecei a orar em línguas, a mola invasora, que estava estática, consumindo o meu útero, consumindo a minha família, começou a chacoalhar dentro de mim. A oração em línguas é poderosa. As trevas não podem permanecer, não podem, não conseguem. E eu parava de orar em línguas, parava de chacoalhar. Começava a orar em línguas, começava a chacoalhar aqui dentro. Chacoalhar, gente, eu digo que é como um nenê nervoso, não sei se existe nenê nervoso, mas depois, né, que eu tive uma gestação, eu senti como é que é, mexer, mas nervoso, batendo de um lado para o outro. E eu falei, uau, é real. Porque até então estava meio no campo das ideias, né? Nas viagens, será que é Deus falando, inimigo? De repente, gente, bateu, chacoalhou dentro de mim. Aí eu comecei a entender algumas coisas que estavam lá, estavam escritas. João 10:10. O inimigo ele vem para roubar, para matar e para destruir. Eu achava que isso existia, mas eu não tinha essa, talvez, revelação, entendimento dessa raiva que ele tem da gente. É uma raiva que não dá trégua. É uma raiva. Não dá trégua. Ele não, não, que pena, agora ela está muito caidinha assim. Não, agora ela está quase morrendo, vou deixar. Não, é agora que ele, é raiva. E nesse momento, o meu marido entrou em casa e eu não tinha compartilhado com ele, gente, o que estava acontecendo, que eu estava achando que era algo maligno dentro de mim. Mas quando ele me viu orando em línguas, ele já entendeu
Ele começou a orar junto comigo. E quando ele disse, vai embora da minha família agora, em nome de Jesus, o negócio começou a ficar tão nervoso aqui dentro que subiu para minha garganta. Parou na minha garganta e enquanto ele orava, fazia assim, ó. Eu dizia, para de orar. Ele parava de orar, voltava para o meu útero. Eu falei, gente, não é só destruir meu útero, não. Ele quer me matar. Ele veio para roubar o que eu tenho. Ele veio para destruir todos os meus sonhos, tudo que eu quero, toda a esperança que eu tenho. E ele quer me matar. A raiva dele é para matar. E queria me estrangular. Ele parava de orar, voltava. Olha o poder da oração. Olha o poder da oração. E eu falava para ele, amor, está arranhando toda a minha garganta. E eu só pensava, como é que eu vou trabalhar? Eu trabalho com a voz? Como é que eu vou falar? Eu já estava sentindo tudo arranhado. A impressão é que era algo com espinhos que vinha, sabe? Porque me arranhava inteira aqui e ainda voltava. Né? Então eu estava me sentindo destruída já aqui ainda. Né? Não bastasse aqui, estava aqui, na garganta. No meu instrumento de trabalho. No lugar que Deus me deu o dom. Que Ele iria me usar. É onde eu fui atacada. Na hora onde Ele me usa hoje, geração de vida, é onde eu fui atacada. Você não é vítima, não. Você só é atacada na área que você é forte espiritualmente. E às vezes a gente não sabe quem a gente é, mas anjos e demônios reconhecem quem vocês são no espiritual. E vão trabalhar. O inimigo vai trabalhar para destruir quem você é. Mesmo que você não saiba ainda. Então, quanto antes você descobrir quem você é em Cristo, melhor, mais você se protege, mais você entende que o ataque que vem contra você é um estrado para os seus pés. Você pisa e sobe. Não mais tem medo, não precisa mais ter medo, não precisa mais temer o que vem contra você, não. Porque você não é coitadinho, você é filho, você é filha do Rei. E Ele já conquistou tudo o que precisava ser conquistado naquela cruz. Você só precisa tomar posse, só precisa caminhar nisso. E isso é mais real do que a gente imagina. E aí o que aconteceu? Nós sentimos de ligar para o pastor, nosso pastor da igreja menonita, o Luciano. O Luciano orou pelo telefone, o negócio começou a ficar mais nervoso ainda. E aí eu percebi a autoridade do marido sobre mim, a autoridade do pastor sobre mim. Tudo funciona no reino, de acordo com o que está na palavra, e é real. E o pastor veio em casa orar por nós. Quando ele entrou em casa, ele não tinha tido experiência sobre isso. Mas não precisa, é o Espírito Santo que faz. Ele entrou em casa e ele disse, espírito de aborto, fora. Espírito de morte, fora. Quando ele disse, em nome de Jesus, esse nome tem poder. Saiu. E eu tinha a impressão que eu ia vomitar. Meu marido, alemão, pegou um balde para ver o que ia sair, claro. Adoro, eu falo alemão, mas eu amo os alemães. Eles me colocaram na linha, tá? Estão tentando, né? Tentando. E aí, eu coloquei o balde na frente e eu tinha comido um sanduíche e eu tinha tomado um milkshake de chocolate. Lembro até qual milkshake que era. Quando ele expulsou o espírito de morte, o espírito de aborto, e eu vomitei, eu não vomitei comida. Eu vomitei a mola invasora que estava no meu útero. Ela saiu, sabe quando você vai no açougue e compra carne que ela não está digerida? Obviamente, né? Uma carne novinha. Ninguém mais vai no açougue da mesma forma depois dessa história. Mas não é o objetivo, desculpa, gente. Desculpa. É só para você lembrar que existe um mundo espiritual quando você for no açougue, tá? Sabe a carne quando vem com uma capinha? Quando você compra, ela tem um tecidinho, uma capinha. Era assim o que eu tinha vomitado. Então não era uma carne digerida, não era uma comida que eu comia à noite. Não era. Era a própria mola invasora que estava atacando o meu útero e saiu pela boca. E eu lembro do pastor falar, ei, você que é mentiroso, é para sair tudo, não é para ficar nem um pedacinho. E aí eu vomitei a maior parte. Veja que ainda estava escondido. E aí teve o discernimento de mandar tudo para fora. E ele disse assim, e você não pode tocar na garganta da Gisá. Nada, nenhuma consequência você pode deixar. Saiu arrebentando a minha garganta, mas a hora que estava tudo no balde, eu não tinha nenhuma sequela aqui. Minha garganta estava nova, eu estava normal. Eu não estava sentindo nada. E mais, eu estava sentindo a minha barriga, que estava tipo 3 meses de grávida. Porque o meu beta-HCG estava sempre alto, porque tinha um corpo ali dentro. E ele tinha voltado, a minha barriguinha já estava mais perto do normal. E eu já me sentia alegre, eu já sentia algo diferente. Mas, gente, era quarta noite. E quinta de manhã já estava agendada a minha quimioterapia. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí o meu marido tinha colocado num potinho o que eu vomitei, e eu levei o potinho para o médico. E aí eu cheguei, falei, olha doutor, saiu
pus o potinho, não falei nada, né, gente? Senão ele me internava, eu acho, né? A jornalista, filha do amigo dele, chegou lá com um pepino que ele falava, e é muito raro isso, é muito raro. Ele estava muito apavorado com a doença, né? Pus lá o potinho, dele orou, ele falou, que bom que saiu, que bom que saiu. E eu dizia, não, doutor, saiu. Dele, como assim? Eu falei, eu vomitei isso que está no potinho. Ele me olhou para o pote, olhou para mim, olhou para o pote. Ele, mas esses são restos ovulares? Eu falei, sim. Ele, Gisá, eu conheço você é uma jornalista renomada, filha de médico. Não existe ligação do útero com a garganta. Eu falei, eu sei, pior que eu sei. Mas olha, nós oramos em nome de Jesus, saiu isso aí pela minha boca. Só contei isso, né? Ele disse, olha, Gisá, eu não posso acreditar nisso, né? Mas eu estou vendo, né? Então, parcialmente estou acreditando, mas eu vou esperar o seu exame de sangue. Porque se você vomitou tudo que está para fora ali, o teu exame de sangue, o beta-HCG vai começar a baixar, porque não tem nada, e o corpo vai mostrar que não tem nada. Eu falei, já fiz o exame 7 da manhã, vamos esperar o resultado. Filha de médica esperta, né? E aí, eu fiquei esperando, e eu lembro do médico me ligando. Me ligava, já saiu o resultado, e ele estava ansioso, né? Eu falei, calma, doutor, eu já tinha certeza da cura, eu já estava me sentindo muito bem. Aliás, ele, quando me viu entrar no consultório, falou, você está diferente. É reconhecível quando ele nos liberta, ele nos limpa, ele traz uma nova vida. E aí, aconteceu que realmente o exame de sangue estava caindo. Ele me ligou, ele falou, e aí? Eu falei, doutor, tá o número. E ele, meu Deus, eu disse, o meu Deus, mas pode ser o teu também, se o senhor quiser, né? E eu estava muito feliz, porque eu comecei a ver no natural que algo estava acontecendo. E aí, escrevi para as mulheres da oração, lembra que estava orando comigo? Olha, glória a Deus, eu fui curada, minha família foi salva, aleluia. Nesse momento, a minha fé estava lá. Vocês podiam vir com qualquer coisa para mim que eu ia, uau, né? Eu estava lá em cima. E continuo, tá? Só para avisar. Mas deu, né? Só para lembrar alguma coisa aí na tua mente. E aí, eu estava lá com aquela fé assim, e o Espírito Santo falou, escreva para as mulheres. Eu comecei a escrever para as mulheres, e uma delas me escreveu de volta. E eu li o e-mail, e aí eu gosto de dizer que Deus manda e-mail. Ela falou no e-mail o seguinte, Gisá, essa mulher é geneticista pela Alemanha, doutora em genética, e ela escreveu para mim assim, Gisá, glória a Deus pela tua cura, mas eu sinto que você precisa orar para uma maldição hereditária, contra e cancelando uma maldição hereditária. Eu li aquilo, não sei nem o que é isso direito, né? Fiquei, meu Deus, e agora? Não acabou? Tem mais? Tipo, será que eu vou aguentar mais alguma coisa? E eu estava do lado da minha mãe quando eu falei isso. E, de novo, minha mãe também não gosta de falar sobre esses assuntos. E ela disse, Gisá, saiu um véu dos olhos dela. É por isso que o teu pai teve câncer de próstata. É por isso que o meu irmão, teve câncer no testículo com 18 anos. Teve que remover o testículo. E é por isso que a tua irmã, Gisá, perdeu o primeiro bebê e entrou em depressão. Teve um aborto. E você, agora, passando por isso? Eu falei, uau, era algo que estava na família, a gente não estava percebendo. E não era bem-vindo, não era o natural, não era o normal, não foi mandado por Deus. Ao contrário, ele veio para levar sobre si isso. E eu quero cancelar isso, eu não quero que os meus filhos, que a futura geração que vem de mim tenha isso. E eu também não quero ter de novo, né? Já estava esperta daí. E aí me veio o nome de um pastor, de uma outra igreja, que não é a minha igreja. Eu falei, uau, veio esse nome do pastor. Falei para o meu marido, ele falou, vamos lá então, tem certeza? Tenho, vamos lá. Esse pastor foi muito querido, porque não precisava, mas me atendeu de pantufas em casa à noite. E eu lembro deles falando comigo, dele pedindo para eu repetir. Veja, eu não sabia fazer uma oração. E tinha alguém forte, alguém capacitado que podia me guiar nisso. É o corpo de Cristo. Não precisava ser da minha igreja, né? E aí eu fui até lá e ele fez eu repetir. Então eu renuncio, eu peço perdão por todos os abortos que foram causados na geração antes de mim, da minha família. Eu cancelo o espírito de aborto, você não é bem-vindo, você não faz parte, você foi desmascarado. Eu cancelo a sua influência agora. Espírito de morte, você não domina a minha mente, você não faz parte dos meus pensamentos, eu não te aceito, eu cancelo o espírito de morte e o espírito de aborto. A partir de agora, é só bênção celestial que vem de mim para a próxima geração.
E a Bíblia diz que você pode fazer isso com a tua boca. E eu lembro que eles oraram por mim, e quando eles colocaram a mão no meu útero, eu senti queimar. E a minha ecografia era logo depois. E aí eu fui fazer a ecografia, o médico da eco, ele não sabia de nada, tá? De nada, ele só sabia que eu tinha a mola invasora. E aí eu cheguei para fazer a ecografia, e eu sentei lá no lugar do exame, e ele começou a olhar o exame com a mola invasora. E aí ele começou a olhar o exame que eu estava ali na hora. E ele falou assim, uau, a área do ataque, olha o termo, a área do ataque foi grande, mas agora é um aspecto de casquinha, como se estivesse cauterizando, curando. Falei, uau, lembrei daquele queimar que eu senti lá dentro. Foi uma manifestação no corpo, algo que estava acontecendo, que Deus liberou através de uma oração. E eu senti aquele queimar, e agora eu estava vendo a área do ataque, a mola não estava mais lá. Agora era um aspecto de cura, uma casquinha. Mas, gente, era perto de março de 2010. E eu olhei para o doutor e falei assim, doutor, esse machucado aí vai me impedir de engravidar? Ele disse, eu não sei, foi uma área grande, você vai ter uma cicatriz grande, e o que acontece é que você vai ter que esperar no mínimo 6 meses para cicatrizar. Gente, 6 meses passava de março de 2010, e nessa hora eu já estava malucona que Deus falava comigo de verdade, estava acreditando nisso. E eu falei, sério? Sério? Eu saí de lá meio braba, entrei no meu carro e falei assim, eu cancelo agora, em nome de Jesus, qualquer marca dessa mola invasora. Era invasora, não devia estar lá. Ó, meu raciocínio. Era invasora, não podia estar lá, não tinha liberdade de estar lá, foi desmascarada, teve que sair, agora vai me deixar marca que vai me impedir de engravidar e talvez me causar um problema? Não, eu não aceito. Falei, Jesus, se quiser me tatuar Jesus, eu vou deixar, mas uma marca do inimigo eu não vou carregar dentro de mim. Eu falei, nossa, que enfática que eu estou, né? Mas eu comecei a descobrir quem eu era na intercessão. Quando eu sinto uma injustiça no reino espiritual, é assim que eu me movo, é assim que eu funciono. E o que aconteceu nesse momento? Eu pedi para o Espírito Santo que ele removesse isso. Eu não aceitava, eu não queria. E aí passou uma semana, eu vim fazer o exame de novo. E o próximo exame, o médico, então, ele se deparou com o primeiro exame da mola invasora, com o segundo que fica no meio desse, que é o aspecto de cura, e com o terceiro, que é esse útero. Um útero limpo, um útero limpo. E ele olhava o primeiro, ele olhava o segundo, e ele me olhava por dentro, lá para olhar de novo, e não estava querendo aceitar. E eu falei, o que foi, doutor? Será que precisa de alguma coisa a mais, né? Nessas horas, eu falei, o que aconteceu? Né? E aí, ele me fez essa pergunta. Quem que te fez um novo útero? Quem que fez um novo útero em você? Quem que te deu um novo útero? Na hora eu lembrei disso aí, Jesus, tudo novo Ele faz, tudo novo Ele faz, tudo novo Ele faz, e isso me ecoa na cabeça a pergunta do médico, quem que trocou esse útero, quem que fez isso, quem, porque não bate, não parece o mesmo útero da semana passada, nem o primeiro que teve o ataque da mola invasora, e esse tipo de doença não tem como curar assim. Que tratamento que você fez? Aí já me deu a deixa, né, para dizer qual o tratamento que eu fiz. Crer que Ele já levou sobre si tudo, e que Ele lá, aquele que está sentado no trono, disse, eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas, são todas as coisas, não é só o útero da Gisá, é a situação que você está passando hoje, são todas as coisas, Ele faz novo todas as coisas, e para isso que Ele veio, para isso que Ele morreu naquela cruz, para levar de nós, né? Ele levou sobre si todas as maldições, todas as doenças, todos os problemas. Por isso que hoje nós oramos adoidado por cura, porque a gente sabe que ele já levou sobre si. Nós estamos declarando algo aqui na terra, que Ele já liberou nos céus. E você também pode fazer isso. E essa é a conclusão. Pélvio normal, ultrassom, Doppler dentro do padrão habitual. Regressão completa de doença molar invasora. E eu perguntei, doutor, posso engravidar? Ele disse, pode hoje, se você quiser. Falei, liga para o meu médico, fala isso para ele. E aí nós fomos viajar, nós fomos fazer a nossa viagem. E algo extraordinário aconteceu nessa viagem também. E uma das coisas que eu aprendi, de toda essa tribulação, por muito tempo, eu achei que Deus tinha me mandado essa doença. Porque é para um propósito maior. Porque Ele quer me usar para alguma coisa.
E Deus renovou minha mente. Ele falou comigo e ele disse assim: Geisa, eu sou pai. Eu sou melhor que o melhor pai do mundo que você pode imaginar. Qual pai que quer ensinar algo para o seu filho e vai mandar uma doença? Vou mandar um cancerzinho para esse aqui aprender isso. Vou entortar aquela perna agora para isso. Vou fazer isso para aqui. Qual pai faz isso? Nenhum pai vai fazer isso. Quem dirá o nosso Pai Celestial? Mas tem alguém que está aqui, que ele quer roubar, matar e destruir o tempo inteiro. Ele quer fazer isso. João 10:10 fala, mas João 10:10 não para ali. Continua. E Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E é nisso que eu me apego, é nisso que eu declaro. E é isso que nós temos falado sobre úteros e vendo vida vindo. É para vida, vida em abundância, geração de filhos, geração no natural, geração no espiritual. É para isso que ele veio. E uma das coisas que a gente aprendeu, ficou cravado na gente, é Romanos 5, 3-5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Eu nunca entendi como que eu posso me gloriar numa tribulação. Uma outra palavra diz: se alegre por passar por provações. Me alegrar por passar por provações? Gente, hoje eu estou tão malucona que eu me alegro sim. Eu já encaro sabendo, opa, eu vou ganhar uma autoridade numa área aqui, eu vou pisar, vai ser estrado para os meus pés, coisa nova Deus está fazendo. Porque se o inimigo está fazendo, Deus está fazendo e muito mais, muito maior. E eu não vou focar no que ele está fazendo. Vou focar igual meu marido estava focando, no que Deus está fazendo. E isso ninguém tira de mim. Porque a tribulação, o problema que você passa hoje, pensa agora na tribulação que você está passando hoje. Agora é individual, é seu. O que você passa hoje? Pensa agora. Essa tribulação, ela vai gerar algo que é uma perseverança. Outras versões dizem paciência. Você vai perseverar diante do problema. Você não vai tomar nenhuma ação naquelas vozes que você está ouvindo. Você vai perseverar na palavra. Você vai perseverar nas promessas. Você tem promessas que vão contra o que está acontecendo. Certo? Você vai prevalecer, você vai perseverar, você vai ter paciência. E aí, a paciência e a perseverança vão produzir a experiência. Experiência é para você, filho e filha. Experimente, prove como Ele é bom. Prove, teste como Deus é bom. Você vai ter uma experiência com Ele. E essa experiência, que no meu caso foi essa experiência do útero, vai te trazer uma esperança sobrenatural. Hoje eu vejo qualquer problema, eu digo, ele trocou meu útero aqui. Vamos orar aí, porque ele pode fazer qualquer coisa. Gente, ele trocou meu útero. Eu sei o quanto machucado estava. Eu sei o quanto perigoso era essa doença. Eu sei que era uma doença que atingia útero e mente. E ele limpou tudo, limpou pensamentos, limpou a parte natural. Ele me preparou para a geração de uma vida. Então, não fique triste. Se alegre por passar por tribulações, porque nós nos gloriamos nas tribulações. Ela produz a paciência, a perseverança. E a paciência e a perseverança produz a experiência. E a experiência, a esperança. A esperança só nós temos. A esperança é Cristo. Gente, não existe nenhuma situação com desesperança. Existem pessoas com desesperança. E nós temos que ter experiência para a nossa esperança estar cada vez mais alta. Então, diante de um problema, eu quero que a partir de hoje você encare e fale, uau, uma chance para eu ter mais esperança. Uma chance de eu ficar mais perseverante. Uma chance de eu ficar mais vitoriosa, de ficar mais forte. É assim que a gente tem que encarar como vitoriosos. Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele não me mandou essa doença, Ele não te mandou o problema que você está, mas sim, Ele pode pegar isso e transformar em algo bom. Ele é especialista em pegar um caos e transformar numa maravilha. Ele é especialista de pegar as trevas e trazer luz. Ele é especialista de pegar a morte e trazer vida. Ele é especialista de pegar um câncer e multiplicar cura através da tua vida nas outras pessoas. É esse o nosso Deus, é essa a natureza dele, é essa natureza que está dentro de você, que está dentro de mim. E que a gente vai começar a gritar para o mundo, porque nós temos a saída. Nós não somos coitadinhos e não somos vítimas. Nós temos a saída, está dentro de nós, borbulhando em nós. Não temas passar por nenhuma tribulação. Isso vai te gerar esperança. Você já é vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus. Isso não é teoria, isso é verdade. É verdade e Ele te chama para a prática. E Ele fez uma mola invasora, uma espécie de câncer no meu útero, colaborar não só para o meu bem,
mas pro bem de todas as pessoas ao meu redor. Porque eu falei assim, tá, passei por isso, mas agora não vou falar para ninguém. Como é que eu vou falar que o inimigo estava na minha barriga, gente? E vomitei, olha que coisa indelicada para falar num púlpito, né? E as pessoas vão pensar o que de mim? Nossa, o que ela fez para ter um negócio lá dentro? E o Espírito Santo falou assim, eu fiz e você vai falar. Quando você fala, você está dizendo Jesus. Jesus faz, Ele fez em mim, vai fazer em você. E você vai liberar esperança para as pessoas. E elas vão começar a ter uma chaminha que estava assim, como uma labareda. Isso vai tomar conta de pessoas, vai tomar conta de famílias, vai tomar conta de igrejas. E nada vai parar o que eu vou mover na face dessa terra. E eu falei, bom, tá bom. Então, se alguém perguntar, a primeira pessoa que eu encontro, uma cunhada, ela me disse, o que aconteceu com você naqueles dias ali? Me conta. Contei tudo para ela. E naquele dia, o espírito de morte foi desmascarado na mente dela. Ela tentou se jogar do 17º andar. E o pai dela bateu o interfone na hora. Igual a minha história. Olha que coincidência como Deus usa os paralelos. Naquele dia ela disse, isso não era meu, não era meu, a morte não faz parte de mim. Eu cancelo agora espírito de morte sobre a minha vida. E ela foi liberta desses pensamentos. E não rondou mais a mente dela o pensamento de se jogar do prédio. E ela declara, eu estou aqui para viver, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. E a esperança voltou para o coração dela. E eu quero deixar essa palavra com vocês também de 2 Coríntios 10, 3-5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são o quê? Poderosas. A arma que você tem é poderosa. Ela não é humana, não. Poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. O que é fortalezas? Olha lá. Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, a verdade. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Lembra da mentira que vem sobre a tua mente? O que você vai fazer? Você vai levar cativo esse pensamento. Deus, esse pensamento não é seu. E eu tenho arma para lutar contra isso. E eu não vou lutar contra uma pessoa que está falando aquilo. Eu vou lutar na área espiritual. Eu vou declarar com a minha boca. Eu vou cancelar esses argumentos. Veja que são pensamentos que se tornam fortalezas. Fortalezas. Mas você tem uma arma poderosa contra fortalezas. E aí o que aconteceu para a gente encerrar a história? Nós resolvemos ir para os Estados Unidos, para a Alemanha, nessa viagem romântica. Já estava recuperada, já estava de útero novo, viagem romântica marcada. Nós contamos esse testemunho para uns amigos, e no que nós contamos antes de ir, essa minha amiga Mariana, ela ouviu voz audível. A Gisá vai engravidar na Alemanha e é um menino. Só que ela não teve coragem de me falar, porque ela disse, eu tinha acabado de passar por um problema, né? Ainda estava meio decidindo da viagem na época que ela ouviu isso, e ela só contou para o marido. E o marido falou assim, não, se ela for para a Alemanha já é uma confirmação, e se ela voltar grávida, aí você diz que é um menino. Porque daí você vai ter certeza que Deus fala com você assim, vai ser uma certeza de como Deus fala com você audivelmente. E ela guardou, os dois guardaram isso. E eu fui para a Alemanha, nós viajamos, né? Na Alemanha me chamaram para dar um testemunho, enquanto traduziam para alemão, isso caiu na rede, começou a chegar em pessoas, chegou numa mulher na Suíça, a mulher ouviu a palavra, tinha 40 anos, tinha tido 3 molas invasoras, escreveu um e-mail para mim, eu, mulher de pouca fé, falei, ixi, essa aí não dá, né? Isso aí não dá. E daí me enrolei para escrever, que estava mudando de país, viajando, tal, e aí só me veio uma palavra, perdão. Aí eu escrevi, olha, desculpa, não estou com tempo. A mulher escreveu a vida inteira para mim, e eu respondo assim, desculpa, não estou com tempo. Olha a pessoa, né? Mas é Deus que faz, né? Não sou eu. E aí eu escrevi, só me veio uma palavra, perdão. E foi o e-mail. E essa minha mulher me escreveu tempos depois, que naquele dia, uma pessoa parou na rua e falou para ela, só me veio uma palavra para te dizer, perdão. E uma outra pessoa mandou um outro e-mail para ela e falou, Deus me falou perdão. Aí ela entendeu naquele dia, ela liberou perdão para quem ela precisava e ela engravidou. E me mandou um e-mail dizendo que estava grávida, através de um vídeo. Né? E ele mandou um e-mail dizendo que estava grávida. Daí passou um tempo, olha, pouca fé de novo. Ai, será que a gravidez evoluiu? Porque, tipo, tantos casos e essa idade e tal, né? E mandei assim, oi, como está? Daí, gente, ai, foi fenomenal. Que eu recebi essa foto aqui desse menino vestido de Brasil. Esse é o meu filho. E olha só, mandou uma ecografia, estava grávida do 2º. Mulher de pouca fé, ainda bem que não precisa da minha fé para curar, é Ele que cura, né? E olha que coisa linda, maravilhosa esse bebê. Quando eu olhei esse bebê, eu falei, uau, ele é maravilhoso. Essa outra mulher, mãe dessa menininha, pequenininha,
de roupinha alemã, ela escutou o testemunho lá na Alemanha. E quando ela escutou, ela falou assim, essa história não é muito verdade. Isso que a brasileira está aumentando a história, né? E uma pessoa falou, escuta de novo o testemunho. Ela escutou de novo na internet. Uma outra pessoa falou, escuta de novo. Ela escutou de novo. E ela orou, pessoas oraram com ela. E nasceu a filhinha dela, que está do lado do meu filho. Tem a mesma idade. Nós voltamos anos depois lá e estavam os dois brincando numa salinha. Eu olhei aquela cena, eu chorava. Tirava foto e chorava, porque é muito emblemático, né? E essa menininha é a primeira vez que eu fui dividir numa igreja, que me chamaram aqui no Brasil. E eu fui contar a história, e eu contei a história na nossa igreja. Enquanto eu contava, uma mulher chorava muito. E no final ela veio falar comigo. Ela dizia assim que ela produzia leite, e a produção de leite impedia ela de engravidar. E ela tinha, naquele dia, separado a mala para fugir de casa. Ela tinha tentado se matar alguns dias antes, não conseguiu. E ela separou a mala e ela ouviu uma voz. Vá na igreja se despedir das pessoas. Chegou na igreja e estava contando esta história. E a esperança dela elevou. Olha a importância de um testemunho, gente. E ela veio falar comigo, nós colocamos ela no grupo de intercessão, de libertação da igreja, oraram com ela. E ela foi fazer um exame de alguma coisa lá e descobriu o quê? Um bebezinho, a Letícia, que significa alegria, estava no ventre dela. Veja que naquela época eu nem orava, eu não sabia que eu podia orar por cura, eu só contava o testemunho e Deus fazia. Depois que eu aprendi, não, você pode orar também, né? E foi algo muito legal na Alemanha, que quando eu contei esse testemunho, vieram orar por mim. Olha o corpo de Cristo de novo. Oraram por mim, colocaram as mãos, mas veja, já fazia 1 mês da minha cura, tá? E eu tinha que tomar a pílula de novo. Ia vir o primeiro ciclo, o médico falou assim, Gisá, olha nos meus olhos. Olhos. Falei, ok. Você vai vir o primeiro ciclo durante a tua viagem, você vai tomar a pílula no primeiro dia, tá bom? Fez eu anotar. Falei, tá bom, anotado. Mas eu estava assim, não, mas eu quero engravidar em março de 2010, né? E aí, eu lembro que tinha uma oração da manhã lá, eu me ajoelhei na oração da manhã e falei, Deus, é para eu parar de tomar pílula ou não? Porque se o Senhor quer que eu engravide em março, por que eu vou tomar a pílula? Por que eu vou impedir a ação? Mas se o Senhor me falar, eis-me aqui. E aí me veio na cabeça, uau, será que Deus vai pegar um alemão que não fala em português e vai falar português? Será que, sei lá, vai cair alguma coisa na minha cabeça, no teto? E eu já estava assim, né? E aí eu ouvi o Espírito Santo, e nessa hora eu já estava identificando quem que era o Espírito Santo falando. E ele disse, não me ponha na caixinha, eu vou te responder. E aí quando eu abri os olhos, uma mulher tinha colocado um bebê conforto com um menininho e eu estava na fileira, só eu e o bebê conforto e o menininho, não tinha mulher. Olhei aquela criança, o menininho estava dormindo, ele me olhou, deu um sorrisinho e dormiu de novo. E eu ouvi, o seu filho já está aí, ele já é real. Falei, uau, que criativo, Espírito Santo. Eu já comecei a chorar, já fui para o meu marido, não vou tomar pílula. Por quê? Porque eu vi o meu filho. Dele, meu Deus, não é esse, não leva... Brincadeira, né? Não leva essa criança. E eu falei, não, já existe. E esse casal veio orar por nós. Oraram por nós e eles disseram assim, eu vejo o filho de vocês como João Batista. E aí ele falou alguma coisa assim, e daí disse pra gente, manda o resultado do teste. Eu falei, nossa, que povo com fé, acabei de contar de um testemunho, os caras já estão me vendo grávida, né? E foi muito legal que eu voltei da Alemanha e no dia do meu aniversário, dia 18 de março de 2010, de presente de aniversário, eu ganhei o nosso primeiro filho. E o meu marido me deu esse presente de aniversário. Eu falei, só não me dê todo ano, porque daí, já pensou? Né? Um presente vitalício. E ele me deu esse presente de aniversário. E eu cheguei no Brasil, com isso na cabeça, vai ser como João Batista, já tinha o chamado da criança. Falei, uau, é um profeta, João Batista. Veio para preparar o caminho das pessoas, o caminho dos corações para Jesus. É algo poderoso, nossa geração precisa de alguém que prepare o caminho. E aí a gente começou a conversar como que ia ser o nome do nosso filho. E aí nós lembramos que a gente sempre falou, desde a primeira semana de namoro, a gente já falava do filho, e o filho era o Johann. A gente deu esse nome porque era alemão, ele era descendente de alemão, eu achava bonitinho, e significava João. Eu falei, uau, Deus fez a gente falar e profetizar do João quantos anos? 6 anos de namoro, mais 3 de casado. A gente já estava falando do Johann. A gente já estava trazendo ele à existência. O Johann. E a mulher viu o nosso filho como João Batista, certo? E o meu sobrenome, antes de casar, de Gisá? Batista. Então, o nosso João Batista estava literalmente com o nome dado pelo alto. E hoje a gente vê ele fala as coisas acontecem. Ele fala, ele sente as coisas. E essa semana eu tive um fluxo de sangue, gente, que eu sei que é para alguém aqui, porque eu não tenho esse fluxo de sangue no meio do meu período. E aquilo me veio algo de aborto, algo com sensação de, meu Deus, vai acontecer de novo. Não era nada disso. E eu sentindo, e o Johann falou, eu vou orar no meu quarto, mamãe. E ele hoje tem 7 anos.
E eu comecei a orar no meu quarto, e eu vi algumas coisas que eu vou liberar para vocês daqui a pouco. E aí ele entra no meu quarto, e ele narra a visão que eu tive no meu quarto, no secreto. Mamãe, acabei de ver isso. Eu falei, eu também. E aí ele disse assim para mim, mamãe, eu não vou orar pelo teu útero não, eu vou orar pela sua mente. Na hora eu entendi o Espírito Santo falando, ei Gisele, o problema não está aqui, é aqui que Deus quer trabalhar. E eu comecei a declarar coisas e aquilo foi me restabelecendo e a gente vai liberar sobre vocês hoje. Então eu vejo o meu filho como criança, já caminhando no chamado dele, ouvindo a voz de Deus e passando para as outras pessoas e abençoando. E o que nós temos visto através dessa história é um exército de crianças se levantando, com os pais honrando o Espírito Santo que estão dentro delas, que não existe Espírito Santo Júnior, é o mesmo que está em mim, está na criança, e Deus age e Ele fala, amém, glória a Deus, glória a Deus. E aí estão os nossos tesouros. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Não é 1, não é 2, não é 3, talvez seja 4, né? Quem sabe? Já admitindo aqui. É abundância, é abundância. E o Johan, ele veio para a gente nessa fase, ele transformou a nossa vida. Quando ele veio, a gente entendeu que existe o sobrenatural, que existe o mundo espiritual e que ele é mais real do que o natural, ele rege a nossa vida natural. E essa criança veio para abrir os nossos olhos, e a cada dia, ele mesmo na perfeição de criança, fazendo as birras dele, ele está lá conectado com o Pai Celestial dele, e trazendo palavras para a gente, nos abençoando. Ele dá palavras de curas quando a gente vai nos lugares, as pessoas são curadas com as palavras que ele deu. E esses dias tinha um encontro de mulheres, ele foi comigo no encontro de mulheres, o Conrad ia levar todos para casa antes de começar, e ele falou, mamãe, eu quero ficar. Daí eu pensei, por causa dos doces, né, da mesa de doces. Daí, mamãe, eu quero ficar. E a minha pequena de 5 anos, eu também quero ficar, eu quero ficar. Daí eu falei, não, gente, é só de mulheres, vocês vão. Daí a Connie, mas eu sou mulher. Eu falei, não, mulher, você é menina. Então todos vão para casa com o papai, que a mamãe vai ministrar o momento, né? Precisa estar concentrada. E aí as crianças foram assim pro carro, eu falei, então vai, pega um doce e volta. Foram, pegaram um doce, mas ainda voltaram assim. Eu falei, cara, eles não queriam doce, então. Eu falei, crianças, mas vocês não querem ir para casa? O Johan me olhou e falou assim, não, mamãe, eu quero ficar aqui para ver as maravilhas que Jesus vai fazer nesse lugar. Eu falei, uau, é essa fé que eu preciso. Ele já sabia que coisas incríveis, ele me disse assim, eu quero ver as coisas incríveis que Jesus vai fazer nesse lugar. Eu falei, filho, eu te conto depois. Ele disse, mamãe, não quero saber de ouvir falar, eu quero ver, né? Então é uma criança que ela já sabe que ela foi gerada no sobrenatural. Ele já sabe que ele é fruto do milagre e que por onde ele passa ele diz, ai mamãe, eu trago tanta alegria. Ele já sabe o que ele traz, o que ele carrega. Ele já sabe que ele carrega a vida, que por onde ele passa, a história dele passa, úteros são avivados. Por onde a história dele passa, crianças são geradas no natural e no espiritual. Ai, ui, que gostoso. É muito bom a presença do Espírito Santo. E aí, a minha segunda filha, ela veio também com um propósito. Pergunta para o Espírito Santo, qual o propósito do meu filho? Qual o propósito do meu filho? Eles trazem algo no espiritual. Eles vêm acrescentar a força. É uma família. Cada vez fica mais forte. Por isso que a gente quer mais filho, né? Cada vez fica mais alegre, cada vez fica mais animado, cada vez fica mais forte. E a Connie, ela veio numa fase que o Conrad estava morando na Alemanha, eu fiquei sozinha com as 2 crianças, ela veio me mostrar a força que eu tinha como mãe. E ela é muito alegre. Na gravidez dela, gente, eu tinha umas gargalhadas que ninguém me segurava, uns ataques de riso, e é sempre da cara do meu marido, né? E tinha uns ataques de riso da cara dele, e era um negócio tão gostoso, né? Mas tinha que parar porque era da cara dele, mas era algo tão gostoso. E eu falava, meu Deus, tem alguma coisa nessa criança, porque eu dou umas gargalhadas. E ela trouxe alegria para nossa casa, e ela trouxe força e alegria. E a gente, sem saber, deu um nome para ela de Connie, que significa forte como um chifre, forte dos fortes, porque chifre já é forte, e ela é muito forte, ela já enfrentou coisas na vida dela, que a gente vê que ela é forte, ela é vitoriosa. E a minha terceira foi gerada quando nós estávamos lá nos Estados Unidos, na Escola do Sobrenatural, num tempo em que a gente orava e via as pernas crescendo, pernas com diferença de tamanho, perna cresce em nome de Jesus, a perna crescia. Num tempo que a gente orava por pessoas, as pessoas caíam no chão sendo curadas. Num tempo que a gente tinha palavras, era o que a pessoa estava vivendo. Num tempo do sobrenatural, essa criança foi gerada. E eu lembro de pessoas orando sobre a minha barriga e declarando, criança sem cólica, criança sem problema, criança assim, criança perfeita, criança assim. E elas me declaravam sobrenatural sobre a minha barriga. E uma criança calma. Eu falei, nossa, mas eu chacoalho tanto, né? Me empolgo tanto nessa fase da vida, mas a minha criança vai ser...
tranquila. E a Lisa, ela para mim é a expressão de Deus Pai nessa terra. Ela é calma, não sei como, né, gente, com tanta gente na casa e bem agitadinhos. Ela é tranquila, ela é sábia, ela é super saudável e ela carrega o sobrenatural e a abundância. Eu ia pregar com ela no colo, por querer. As pessoas falam, não, tá pesado. Eu falei, não, eu tenho um negócio poderoso aqui, que é essa criança liberando algo. E eu sempre tinha testemunhos. Nossa, quando eu olhava aquela criança no seu colo e você pregando, quando eu orava ela pegando no microfone, eles fazem parte do nosso ministério. E a Lisa, por onde ela vai, eu vejo o sobrenatural acontecendo. Por onde ela vai, as pessoas pegam e querem, porque ela traz uma paz. Coincidência? Não, nós todos carregamos algo do Espírito. E nós manifestamos nessa terra algo de Deus, específico. E ela trouxe um tempo de abundância. Nós voltamos dos Estados Unidos e a abundância estava conosco. Mesmo sem trabalho os dois, mesmo sem... A gente tinha gasto todas as nossas economias, né? E quando a gente chegou, a gente recebeu uma doação que cobriu o valor que a gente gastou nos Estados Unidos. E Deus falou pra gente, vocês não estão perdendo tempo, vocês estão trabalhando enquanto vocês estão aqui recebendo. E hoje tudo que nós recebemos, nós estamos passando. Era o nosso trabalho, mas a gente estava descansando, recebendo. Deus estava trabalhando em nós, para que depois Ele pudesse trabalhar através de nós. E isso a gente quer deixar com vocês, essa imagem da nossa família. Por quê? Porque se eu tivesse ouvido a voz daquele que veio para roubar, matar e destruir, essa história não existiria. Eu teria feito a quimioterapia. Não sou contra a quimioterapia, não existe cura de segunda linha. Deus usa a medicina, glória a Deus pelas saídas da medicina. Se você tem essa saída, tem essa oportunidade, vai. Mas nesse caso, era algo específico, espiritual. Um tratamento só iria mascarar o problema. E eu não estaria aqui testemunhando para vocês hoje, talvez nem teria as crianças, talvez nem teria o meu útero. Mas não, Ele é fiel para te preparar antes da batalha, durante e depois, para te exaltar com Ele, para fazer tudo cooperar para o seu bem e para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos encerrar agora. Gostaria que vocês fechassem seus olhos. Eu vou convidar a nossa equipe para vir para frente. Nós temos uma equipe de mulheres e maridos dessas mulheres, de várias igrejas diferentes. O nome o movimento é o movimento Voo e Borboleta, que é um movimento de mulheres, de liberdade, porque eu comecei a experimentar essa liberdade e várias outras na minha vida. E Deus falou, você vai reproduzir isso na vida das pessoas, com testemunhos. Não precisa ser pregadora, não precisa saber nada, não precisa fazer tudo que a gente acha que tem que fazer. Eu vou usar a sua história para libertar outras mulheres. E essas mulheres, esses homens, têm experimentado isso. E por onde a gente vai, eles têm palavras específicas. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora, eu vou orar. E eu vou passar o microfone para eles. Vocês aí podem, claro, abrir os olhos depois e olhar o que eles estão falando. E se eles falarem algo que tem a ver com a tua circunstância hoje, eu te convido a levantar e vir até eles, porque eles têm algo específico para você. E aí eu vou encerrar, eu e o Conrad, dando palavras específicas. Pode ficar em pé, por favor? De olhos fechados, mas pode ficar em pé. Espírito Santo, obrigada. Obrigada pela tua presença nesse lugar. Obrigada porque... o teu reino é justiça, o teu reino é amor, o teu reino é alegria. E é hoje isso que o Senhor está trazendo para algumas vidas aqui. O teu reino é cura, o teu reino é leveza. Obrigada, Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor é doce, que o Senhor está nos revelando coisas nos nossos pensamentos e nos convidando a renovar a nossa mente. E agora eu te convido a renovar a sua mente. Se algo negativo está vindo para a sua mente, eu declaro você livre disso e você poderoso o suficiente para declarar o contrário. O inimigo vai acabar te ajudando, sendo estrada para os teus pés. Isso de informação negativa que vem sobre você, sobre a situação que você está passando, declare o positivo. Comece a declarar quem você é, quem é essa situação, que ela vai se resolver, a cura vai chegar, a liberdade nessa área vai chegar. Em Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ele já te libertou. Diga sim para essa liberdade. Diga sim para essa liberdade nos teus relacionamentos, na tua vida pessoal. Obrigada, Pai. Agora eu vou passar o microfone para eles. E eles... já tem? Pode ir falando, eles vão falar as palavras específicas, se tiver, senão já vai passando para o lado. Amados, para mim me veio problemas gastrointestinais, diagnóstico de síndrome do intestino irritável. E outra coisa que me veio, eu tive um sonho essa noite de um cachorro galgo inglês, fino, refinado, muito bem cuidado, e ele estava preso.
E quando ele era solto, ele corria muito. Pessoas que são finas, refinadas, mas que têm uma liberdade e uma velocidade dentro de si que está esperando ser libertada. Amém. Eu quero orar com pessoas que têm visto números repetidos e acham que é coincidência. Vê o relógio e tá lá 18:18, vê uma conta e dá 19:19, ou o valor da conta dá igual a senha do teu banco. Então, pessoas que têm achado que isso são coincidências. E eu quero orar com alguém também que o dia 4 de junho representa algo para você, uma data importante, o nascimento de um filho, alguma coisa nesse sentido. Você já pode vir vindo, tá? Eu quero orar com alguém que sofre por uma... Não vou dizer que você pode estar possesso disso, mas talvez sob influência de um espírito de sofisma. Você, logicamente, até acredita naquilo que está sendo falado, mas você tem uma dificuldade espiritual de crer nisso. Talvez você tenha achado... pela fé você acredita que a Gisá falou, mas há uma dúvida ainda dentro de você. Eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar e também entregar um desenho para o seu Walter, que estava aqui, que veio dar o testemunho aqui antes. Antes de você ter vindo, o Senhor Deus já me deu o teu nome e me deu a cena de um filme, e que eu não lembro o nome do filme, mas quando eu falar, vocês vão me contar qual é a cena, qual é o filme. É um filme um pouco mais antigo, onde eles saem de um país e chegam na América. E quando eles chegam na América, eles têm que sair correndo e têm que colocar as bandeiras, fincar as bandeiras num pedaço de terra, e aquele pedaço de terra era da pessoa. Se não me engano, era com Tom Cruise esse filme. E eu quero dizer que vai ser assim com você. Onde você chegar, e você vai estar em bastante lugares diferentes, você vai chegar e você vai fincar a bandeira do Senhor e vai declarar aquela terra é dele. Tá bom? Deus está te chamando, Ele te entregou isso nas tuas mãos. Eu quero também entregar um desenho. Eu não sei se nessa igreja vocês fazem desenhos proféticos. Não? Então, nós temos o costume de fazer desenhos proféticos e entregar, e Deus tem se manifestado através dos desenhos. E eu não sei, mas talvez esteja queimando no coração de alguém aqui, pô, eu queria fazer isso. Eu queria pintar. Não sei se alguém aqui tem o talento de pintura ou não tem, tanto faz. Mas se você se queima no teu coração fazer um desenho profético, entregar para alguém, vem aqui na frente. Eu quero já de cara entregar um desenho para você e liberar isso sobre a tua vida. E liberar aquilo que Deus vai fazer. O primeiro ganha o desenho, hein? O resto vai ganhar a oração. O primeiro ganha o desenho e a oração. Tá vindo? É a primeira. Ó. E eu tenho mais uma coisa. Eu tenho mais um desenho. Através desse desenho também eu sei que o Senhor vai estar se revelando. Talvez você tenha passado uma tempestade muito grande na tua vida. Saiba que Deus estava com você naquele barco, tá? E o específico sobre essa tempestade é sobre pessoas que lidam com a questão da homossexualidade. Pode ser tanto homem como mulher. Ou pode ser alguém da tua família. Pode ser um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, neto, neta. Eu quero liberar uma palavra do Senhor para essa situação. Eu quero orar por pessoas que passaram hoje ou nessa semana por uma confusão no trabalho. Algo que fez com que você pensasse que tivesse a ver com o seu caráter, mas que na verdade isso é uma mentira. Então eu quero orar com essas pessoas que durante essa semana passaram por alguma confusão no seu trabalho. Eu tive um sonho essa noite com uma amiga que desconfiava da própria amiga, né? Então existia um problema de desconfiança, assim, de uma amizade muito antiga, muito profunda. Então, se você tem algo passando com algum amigo muito próximo teu, alguém muito querido,
que você está gerando uma desconfiança, saiba que isso não é teu, quero orar com você. E também tenho alguns desenhos proféticos para entregar para quem acha que não tem fé o suficiente, que acha que é uma pessoa de pouca fé. Então, eu tenho algo aqui para poder presentear vocês também. Eu quero orar por algumas pessoas que não se acham capazes. Eu passei por algumas situações essa semana, onde o diabo me acusava que eu não era capaz. Então, eu quero orar por pessoas que são capazes, sim, e que o diabo, quem está dizendo que vocês não são capazes, porque vocês são, sim. Agora tem algumas palavras específicas. Tem alguma Andressa aqui? Andressa. Lá atrás? Tá, fica com a mão levantada para não perder você aqui. Andressa, eu ouvi o teu nome hoje enquanto eu orava por esse momento. E eu ouvi isso aqui, que é tempo. É tempo. Você foi fiel na promessa e é tempo de você ver se cumprir. Estenda as mãos sobre ela, vamos orar agora. Estenda as mãos lá. Levanta a mão, Andressa, para a gente saber quem você é. Pai, obrigada pela vida da Andressa. Obrigada pelo chamado dela, que para mim é claro. Você tem um chamado extraordinário. Você tem um chamado para libertar pessoas. Você vê situações. Você enxerga muito bem situações que os outros não enxergam. Eu abençoo você agora para você começar a caminhar nessa realidade espiritual que já é sua. Você é uma guerreira e você é vitoriosa. Me vem a palavra vitoriosa, vitoriosa, vitoriosa. Mesmo quando você acha que você perdeu, você está ganhando, porque o teu Pai Celestial não perdeu o controle. Ele diz que é tempo, é tempo, é tempo de você receber aquele teu sonho de infância, aquilo que parece que era muito viagem da sua mente. É tempo de receber, e nós, como corpo de Cristo, dizemos sim, amém. Nós liberamos isso para acontecer. Você está madura, é o tempo certo, é o tempo certo. Antes não era certo, agora é certo. Ele te preparou para esse momento, e eu abençoo o teu chamado, eu abençoo o seu chamado de libertação. Você vai trazer liberdade para a vida das pessoas que estão aprisionadas com mentiras, com enganos do inimigo. Você vai trazer a verdade, e ela é simples porque ela está dentro de você. Eu vejo você contando coisas simples que você tem tido com Deus, porque Ele fala com você, e você ouve claramente, e eu escuto Ele dizer: para de achar que é você, para de achar que é você, se confunde com você, mas é Ele falando com você. Eu abençoo o teu tempo de intimidade agora, eu abençoo essas revelações novas que vão vir sobre você, e eu sinto que são coisas que vão edificar o corpo de Cristo. São coisas profundas, que nem todos compreendem, mas estão sendo confiadas a você, porque você é fiel. Nós te abençoamos agora, Andressa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se tiver alguém com essas questões que eu estou citando, eu gostaria que vocês ficassem naquele canto de lá, que eu vou orar por vocês especificamente. Alguém que teve fluxo de sangue, não precisa erguer a mão, tá, gente? Por favor. Fluxo de sangue desregulado nesses últimos tempos. Tem causado alguns pensamentos sobre a área de geração de vida. Você tem tido muita dor e cólicas. Eu quero orar sobre isso, porque já passou o tempo da gente aceitar essas dores. Ele já levou sobre si. Geração com dor e cólicas com dor. Tá? Quem passou por questões de aborto, ou uma pessoa específica que está passando lidando com o aborto agora. Alguém com um problema no lado esquerdo do útero. Alguém específico com trompas grudadas e entupidas. Eu quero orar. Eu senti um desentupir, eu senti um abrir dessas trompas de uma forma sobrenatural. Eu quero orar sobre você. E também agora eu gostaria que vocês fechassem os olhos, e nós vamos orar pela endometriose de alguns úteros aqui. Eu sinto de nós como igreja declarar isso sobre o útero. Declare comigo também. Nós declaramos agora em nome de Jesus esses úteros se curvando agora, se curvando ao senhorio de Jesus e voltando à posição original. Eu falo com vocês, útero, voltem à posição original, posição correta de geração de vida. Você não é invertido, a tua natureza não é torta, a tua natureza não está errada, ela é perfeita. E agora eu trago à existência agora esse útero perfeito. Eu declaro um desvirar. Se você está sentindo esse desvirar, coloque a sua mão no seu útero e deixe ele trabalhar. Não temas, ele está
está fazendo. Eu digo, vem Espírito Santo, desvira com a tua mão poderosa, com a tua mão poderosa, Pai. É tempo da volta, a volta por cima, a volta de geração de vida. Eu abençoo agora, eu cancelo a endometriose, em nome de Jesus, na tua vida e na tua geração em diante, em nome de Jesus. E agora tem mais algumas palavras. Se é você, você só receba, porque foram as mulheres que nos passaram, elas não estão aqui. Alguma mulher chorando à noite, quando ninguém está olhando. Deus está dizendo para você que Ele está vendo você. Essa pessoa carrega marcas e acha que já faz parte dela essas marcas, né? Inclusive a pessoa já se vira com isso. Nós queremos declarar que não. Hoje é o tempo de liberar essas marcas. O Pai tem um porto seguro para essa pessoa atracar. É uma luz no fim do túnel. O socorro está chegando. Se é para você, pega essa palavra, não deixa ela passar e começa a declarar para você. A palavra para um homem que queria estar aqui hoje. Quem o conhece não vai nem acreditar quando o ver. Vão ficar estonteados. Deus vai mudar o caráter e a fama. O seu caráter e a sua fama vão ser totalmente transformados pelo Espírito Santo. Se essa é a tua questão, pega isso para você. O nome Priscila. Alguma pessoa chamada Priscila com refluxo. Se você é Priscila e você tem refluxo, você está recebendo a cura agora. Em nome de Jesus, nós liberamos a tua vida agora. É uma dor no peito, no lado direito. Parece que é muscular e quando você dá risada, você sente essa dor. Tá? O Espírito Santo está liberando isso também. Dores no ciático e mulheres livres do bruxismo. Aquele ranger de dentes à noite. Deus está liberando você do bruxismo. Declare isso sobre a tua vida. O que mais? Dor nas costas e no pescoço. Se alguém tiver hérnia de disco, o Espírito Santo também nos tocou, que hoje vai ter cura disso. E uma outra palavra específica, quando a pessoa me mandou essa palavra, eu estava escutando a música que falava essa palavra. Dizia que essa pessoa está sentindo essa nuvem negra ao redor. É um tempo, parece que sombrio, que escuro. Mas Deus está dizendo que Ele vai entrar. Que hoje é o dia que Ele decidiu entrar com tudo e você vai deixar Ele entrar. Deixa o sol entrar e o amor de Deus brilhar. E veio o nome Michele. Michele, deixa a luz entrar, deixa essa luz brilhar. Agora nós vamos continuar orando. Nós queríamos apenas encerrar oficialmente. Para você que precisa ir embora, o Conrad vai falar encerrando. Você que precisa ir embora, fique à vontade. Você que quer receber a oração, fique aqui. Tem o grupo de intercessão da Alameda, que também está vestido com a roupinha da intercessão para orar por vocês. Se você sentiu, não deixa passar não. Vamos orar, o Espírito Santo está agindo, Ele está fazendo. Toma esse passo e vamos juntos celebrar o que o Espírito Santo está fazendo. E amanhã de manhã nós queremos dar continuidade, né? Eu gostei muito da visão, cada membro um ministro, e isso que nós queremos fazer, na verdade te equipar para você poder ministrar as pessoas que estão ao teu redor, a saber o que fazer com mentiras, saber o que fazer com as situações, fazer o que fazer com as vozes que vêm à tua mente, ou discernir a voz de Deus. O homem espiritual, ele discerne a todas as coisas, e é isso que nós queremos exercitar amanhã. Eu te convido a estar aqui então às 9 horas, e Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração ainda. E antes de ir embora, eu senti o Espírito Santo movendo em algo específico. Então, se você quiser, ainda depois que ele terminar a oração, eu vou conduzir em algo que eu senti para o momento. Okay. Vamos ver o que ele vai fazer. E se eu falei também alguma daquelas palavras que eu falei no início e você não sentiu a cura, eu quero orar por você de novo, se você tiver a liberdade, ok? Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o para sempre. E, Senhor, o Teu Filho Jesus, Ele foi a expressão exata do Senhor aqui na terra, Deus. E assim também somos nós como filhos Teus. E nós queremos ser aqueles que manifestam a quem o Senhor é nessa terra, Deus. Mais do que tocar pessoas aqui, que o Senhor esteja transformando, Deus, cada um aqui na manifestação do Deus Altíssimo nessa terra, nessa geração. Nós queremos ser aqueles conhecidos por sermos parecidos com Deus. Aqueles que o Senhor envia, aqueles que o Senhor usa de forma poderosa, não apenas com palavras, mas com sinais e maravilhas que seguiriam aqueles que creem, Deus. E é sobre isso que nós oramos e liberamos sobre cada um aqui, Deus, um novo tempo, uma nova unção, uma nova autoridade, um novo tempo sobre cada um. Nós declaramos profeticamente agora, com sinais e maravilhas
maravilhas vindo. Simplesmente ao orar, simplesmente ao falar, pessoas sendo transformadas, destinos sendo lançados, situações transformando em nome de Jesus. Eu também oro para cada um aqui que descanse em paz, tenha sonhos do Senhor, que o Senhor fale com cada um de forma extraordinária nos próximos dias, em nome de Jesus. Amém. Agora eu pedi para eles tocarem uma última música, se você quiser